Você acha que entre os jogos trocaria? Cara, não dá. A gente vai perder, ainda tem o segundo jogo. A gente já tem vi que isso mudar acontecer, agora. mas então, muito louco. Aí fala assim, cara, não dá. O único jeito de reverter essa situação aqui é mandar embora. Acho que mesmo na semana da final... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação do Flamengo, né, para o jogo contra o Internacional e também ainda analisar aqui a repercussão da vitória diante do Coritiba, né, nesse último domingo. Lembrando que o Flamengo fogou ontem e hoje está se representando agora pela manhã para a preparação, né, vai ter semana cheia para trabalhar para o jogo diante do Internacional e vai ter várias semanas livres até o confronto contra o São Paulo, né, pela Copa do Brasil, para poder trabalhar, preparar a equipe e ver se dessa vez agora o time engata ou o São Paulo estraga o time de vez. Crédito e direitos autorais da SPN Brasil, tá certo? O link vai ter na descrição. Valeu, vamos pro vídeo. Porque senão ele não vai jogar. Senão daqui a pouco ele vai ser igual aquele estigma que ficou o Fred na Copa do Mundo. É o Cone, porque fica parado ali, a bola não chega. E é o que acontece quando um centroavante fica parado esperando a bola chegar e o time não consegue jogar. Se o Flamengo tivesse perfeito, igual o Flamengo que a gente imagina, pela qualidade que tem, o Pedro podia ficar lá igual o ano passado. Sim. Ia fazer gol, batendo de orelha e ia fazer o gol. Acho que o nosso Pedro quer falar, né? Eu acho que o debate sobre a não utilização do Pedro, ele não passa apenas pelo episódio lá do preparador físico agredindo. Antes dali, o Pedro já tinha pouco tempo, o Pedro já tinha um momento ruim tecnicamente, e o Pedro já tinha... o Sampaoli não gosta do Pedro, porque parece que é uma coisa, o Sampaoli chegou lá no Flamengo, olhou pro Pedro e falou, não gostei desse rapaz aí, não. O Pedro era quem menos se apresentava com devido esforço no treino, o GPS apontava o Pedro como um cara que corria abaixo dos outros, o tipo de jogo do Sampaoli já não lhe favorece, e o Pedro é um cara que depende de uma bola chegando. O time do Flamengo hoje tem problema de mecanismo ofensivo. Então, a bola não chega como chegou em outros momentos para o Pedro. O Pedro brilha no segundo semestre do ano passado com um time muito bem encaixado. O Gabigol abre, o Gabigol passa a servir muito mais, a bola chega no Pedro, o Flamengo busca o Pedro e ele tecnicamente muito bem coloca a bola para dentro. Rei da América, Flamengo campeão. Mundial, ele foi até o melhor jogador do Flamengo. Hoje o Flamengo tem problema de mecanismo ofensivo, o Pedro tem problema de entendimento de como ele vai lidar com a fase de ser uma opção no banco, não ser um titular, e você tem um treinador que olha para ele e não vê a entrega que ele desejaria em treinamento. Então ele vai ficar para trás nessa fila. E aí você olha o debate, quem sai para entrar o Pedro, eu acho que ele só existe quando o Pedro vive um bom momento. Entra caixa. Gabriel, aí você entra o debate. Hoje, por que você tem que tirar alguém para colocar um cara que está muito abaixo tecnicamente? Esse é o ponto. Para mim, não tem debate. O Gabriel, para mim, não vive o melhor de momentos, mas ainda assim, ele é um cara de construir espaço. Ele sai para arrastar o marcador, o Bruno entra. Ele sai para arrastar o marcador, às vezes a Arrascaeta pisa. Ele sai para arrastar o marcador, o lateral passa. É outro jogo. O jogo do Pedro é um jogo de fixar. Trazer um pouco mais a linha de defesa, deixar um pouco mais livre aquele setor do meio, espaçar ali, quem sabe, a defesa com a linha de volante ali. O Zé conhece muito bem esse setor do campo. É um outro tipo de jogo. Ele não está bem e esse não é o jogo do Sampaoli. Então, o debate é o Pedro tem que entrar. Tudo bem, a minutagem é baixa porque não encaixa, a fase não é boa e o treinador não é fã do seu trabalho. Então, não é que o Pedro não está jogando Eu acho que ontem poderia ter entrado um pouco antes. Poderia. Mas eu entendo também que o treinador tem uma rejeição. E não é só pelo soco. Eu acho que o soco piora todo o ambiente. Está muito claro que a comissão técnica do Sampaoli não fala a mesma língua do Pedro. Está muito claro. Só que antes disso, já tinha um jogador que na visão da comissão, e na visão não é da comissão do Sampaoli, é preparação física, é fisiologia, é análise de desempenho. Já observava um Pedro que entregava pouco no treino. E aí é informação, não é achismo. O Pedro entregava pouco no treino e foi sendo preterido. Como o Pedro está lidando com isso, para mim é um debate. É um debate maior, que aí tem que ter alguém supervisionando, quando a gente bate na tecla que o departamento de futebol é um pouco acéfalo, tem que ter alguém supervisionando para virar e falar, tem um ativo aqui de uma multa de 600 milhões. Ele não está se encaixando. Esse treinador vai continuar ou daqui a pouco ele sai? Aí você está sempre nesse impasse. Você não pode negociar o Pedro porque você não sabe se o São Paulo chega na final da Copa do Brasil. Aí vem outro treinador que prefere outro tipo de desenho. Aí tem uma lesão. Porque o Pedro brilha muito também ano passado, porque não tem o Bruno, então você aproxima o Pedro do Gabi e joga naquele losango. Então, são muitas coisas que ajudam a explicar. O Pedro está fora do time, não é um absurdo. Não é uma coisa, nossa, caramba, olha que absurdo, o rapaz tirou o Pedro, o rei da média. Não estava jogando muita bola. Aí a minutagem diminui, a confiança é abalada, o ambiente não é o melhor possível, o Pedro tomou um soco na cara de um superior, o Pedro deixou de treinar porque disse que não estava à vontade, aí fica aquele disse-me-disse, tem médico? Não tem médico, não estava à vontade, faltou o treino, tomou multa, foi suspenso, volta contra o Cuiabá, já está uma pressão. O Pedro antes
do episódio do soco, já estava naquela ansiedade. Você lembra o jogo de ida, Flamengo e Grêmio? Ele entra no final e não passa a bola, e quer fazer o gol, e quer construir a jogada sozinho. Então já é um Pedro que vem sofrendo para mim. Então tem muita coisa que explica o Pedro estar fora, e eu entendo o Pedro estar fora. Se tem uma decisão, se não mudar o cenário, se fosse domingo agora, final, próximo domingo, Flamengo e São Paulo, por que você ia tirar o Gabriel? Não. O Gabriel não vive seu melhor momento, mas tem um caráter decisivo, pega a pênalti ontem embaixo, mas você vai tirar o Gabriel para colocar um cara que te entrega menos ainda? Claro. Então, assim, eu compreendo o Pedro não estar jogando e acho que isso está longe de ser o principal ponto de debate do trabalho de Sampaoli, que é limitado até aqui. Você tem que debater com a opção do corredor pela esquerda, que o Felipe por ali não funciona. Você tem que debater com a sua proteção do sistema defensivo, que está arrebentando tudo lá atrás, porque o Léo já não está dando conta. O Léo vai muito bem no meio de semana, mas o Léo ontem já não dá conta. Por que está estourando tanto? Você tem que debater se o Gerson está na linha de volante para ser segundo homem de marcação ou de construção. Você tem que debater quem é que vai... Se está o Lozão, será que não dá para colocar o Ayrton agora, com esse Lozão? Tem muito mais coisa a debater para mim do que o Pedro, exatamente. O time do Flamengo não vem apresentando um bom desempenho. O que o Flamengo cede... Oscila muito, né? O que o Flamengo cede de possibilidade para o Curitiba ontem é uma grandeza. A gente debatia ontem também, né, Bubu? O que o Flamengo cai psicologicamente como toma um empate de 2-2. 2-2. Flamengo, 40 e tantos minutos pela frente ainda, início do segundo tempo. Como é que você sente tanto esse baque? O Felipe Luiz já falou sobre isso. Eu acho que tem muita coisa aí para entender do problema do time do Flamengo hoje, antes do Pedro. O prazo de validade do São Paulo é a Copa do Brasil? Se chega lá, né? Ele já falou. Ele falou na coletiva. Ele falou, né? Eu não sei se eu vou chegar lá. Então, isso pra mim é muito louco ele não chegar lá. Ah, mas é Flamengo. Porque assim, na boa, ele não chegar lá. O jogo é daqui a 3 semanas, certo? Dia 17. William, toma 2 pauladas na cabeça aí no Brasileiro. Cara, você acha que ele chega? Tem o jogo do Botafogo. Se ele perder... Vai ligar pro Rogério Ceni, é isso? Isso aí. Você duvida? Cara, não. Mas não é um absurdo. Eu não porque duvido. É o departamento de futebol Eu Flamengo. acho... O Ceni é um palavrão aqui. Deixa o Felipe Luiz de técnico. Absurdo. Resolve 2 problemas. Eu acho um baita absurdo, mas assim, eu não duvido. Eu acho um absurdo, eu não duvido de coisas diferentes. Eu não duvido que eu já vi cada coisa. Eu já vi trocar... Pô, trocou um treinador campeão da Libertadores da Copa do Brasil por outro que só deu problema. Eu não duvido de mais nada. Mas... Então, tem um faltando jogo... 3 semanas para a final, vai quem no mercado? Quem vai dirigir o time? Então, é o Rogério Ceni, é isso? O jogador, né? Deixa algum auxiliar. O Flamengo tem tradição de ser campeão com auxiliar lá, Andrade, então, mas sério, Carlinhos, você vai encarar uma final de Copa do Brasil que é para salvar o ano, aí você tira o cara e coloca um outro lá. Eu acho que não vai tirar, porque os jogadores estão dando demonstrações... Né? É o segundo jogo que você vê jogador indo lá na hora da comemoração, puxar o Sampaoli, integrar o grupo. Ontem já não foi muito. Isso te pega? Isso te pega? Não, tem muita coisa que me pega. Não, eu tô falando sério. Isso é termômetro ali? Não, eu quero dizer o seguinte. O Sampaoli, pra mim, tem um jogo que eu acho que é um jogo cabeludo e perigoso, que é contra o Botafogo. Se ele perde um clássico, que praticamente decidiria a sorte do Flamengo, o Botafogo ganha e acabou o Flamengo. Né? O Flamengo não tem muito mais o que fazer no Campeonato Brasileiro em termos de título. E se especialmente a forma como ele perde, se o Botafogo ganha 3-0, sei lá, o Botafogo ganha bem, aí a situação para ele fica difícil, não insustentável, e aí a diretoria, que já se mostrou capaz de fazer diabruras, pode chegar lá e tirar o cara. E eu não acho assim que demitir o São Paulo agora compromete, vai mudar tanto o Flamengo para a decisão contra o São Paulo. Eu lembro de um jogo do Tottenham, quando o Tottenham foi para a final da Copa da Liga, que demitiram o Mourinho. Pô, o Tottenham não é campeão de nada desde 2008. O Mourinho leva o Tottenham até a final da Copa da Liga contra o City do Guardiola. Chega na semana da final, a diretoria demite o Mourinho. Quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético, o Grêmio ganhou o primeiro jogo com uma boa vantagem e o Marcelo Oliveira, o treinador do Atlético, é demitido entre o jogo e o da final. O Vasco de 2000, o Oswaldinho Oliveira era o técnico, pegaram o João Santana para fazer o jogo. A gente consegue abrir a imagem? Tem uma curiosidade ali. Aonde? Tá vendo a bandagem na mão direita do Gerson ali? Sim, senhor. Sabe por quê? Por causa do soco? Ele quebrou a mão no nariz Não, ele não quebrou. Ele ainda tem algumas escoriações. Se você pega no jogo do Flamengo e Grêmio, no meio de semana, ele joga com alguns band-aids, algumas proteções, e ainda tá ali. Então ele pegou de direita, porque ele é canhoto com o pé, né? Mas ele pegou... Mas a pancada com a mão, ele vai com a direita pra baixo mesmo. aqui, ó. Direto? O famoso estraçalhou o nariz do Varela ali. Mas o Varela tava judiadinho, né? A gente não, viu mas lá no jogo, tava judiadinho. Tá tudo bem agora. Judiadinho. Perguntar sobre... A gente já fala do Fabrício Bruno, só para passar aqui para arrematar esse negócio do Se deu vida do essa? Sampaoli.
Porque assim, o próximo jogo é contra o Inter, que deve ser um Inter reserva, certo? Sim. O Flamengo ganha ali. Eu não sei se aí tá vai ser vindo menos uma semana no final. Ô, William, Aí joga o Botafogo, vira o jogo, Davi, o jogo com o eu não Botafogo. sei- Estão Eu não sei esperando, muito louco eu isso, acho que eles estão cara. esperando a final da Copa do Brasil. eu não sei Também se acho, vira acho que se essa. ganhar a Copa do Brasil, segue, se perder, vai cair. Eu não acho isso consigo porque, assim, afirmar, Zé, se ele chega até lá. Cara, É certeza. difícil, o Flamengo Independentemente Pedro, na boa, isso é uma informação. De boa, tô te perguntando, não, porque você é um cara uma super bem informação. informado. É porque você, não sei se você estava aqui na quarta, não, você foi fazer os exames quarta passada. Isso. Tava o Felipe aqui, certo? Certo, quarta-feira. E eu ainda falei aqui, não sei se você lembra o Bubu, eu falei, olha, independentemente do resultado, não é vitória ou derrota que vai fazer o São Paulo seguir ou ficar. Existe uma possibilidade, até com classificação, o São Paulo não continuar. Porque há uma constante avaliação, um constante debate interno, que o trabalho não é bom. E esse debate, vamos pegar aqui pela amostragem que a gente tem. Como é que os nossos fãs de esporte que mandam vídeos estão reagindo ao trabalho de São Paulo? Não estão felizes. Malhando. Então não é simplesmente, particularmente, também não é tô gostando. simplesmente um Não acho que venceu, o trabalho é ufa. Não é bom. Venceu, ufa. Não é A bom. avaliação não é boa. Talvez você pegue, é o que o Bubu falou, tem uma chave ali, você perde um clássico, uma derrota cachapante contra um time que é reserva. Você tem algum fato novo? Que diretoria de futebol, especialmente a do Flamengo, que é uma não diretoria de futebol, ela trabalha assim. Então, eu não duvido. E você virar e falar, agora a gente tem 10 dias, agora ainda tem 2 semanas, agora ainda tem 15 dias para a final. Tempo de mudar agora, porque a gente está aqui hoje é dia 21 de agosto. O primeiro jogo é só no dia 17, ou seja, você tem 27 dias para o jogo. Até faltar 2 semanas ali para achar que vai dar uma sacolejada, uma mesclada. O Flamengo oscila muito. Você pega uma curva de baixa ali para você mudar, eu não tenho certeza. O São Paulo foi muito sincero nas últimas entrevistas, quando ele falou, não sei nem se eu vou estar lá. É verdade. Você não consegue cravar, garantir nada desse Flamengo para daqui a 2 semanas. Pega 2 jogos aí com desempenho ruim, você já vem na corda bamba, toma uma pancada num clássico contra o Botafogo. O Flamengo age ao sabor da torcida. Se a torcida Mas tiver para ali... fazer isso, no já cango- tem que ter uma carta na manga. E você acha que não tem, William? Já tem, E William. você acha que não Já tem, William? Provavelmente ele já tem o... a Cara, a diretoria- volta Eles do não têm Ceni, convicção já de tem a volta nada. do Ceni. Não sei. Não sei se é a volta do Aliás, só não uma sei. coisa. Mas eles Eles já devem ter, monitoram. mas eles já devem ter uma monitorado aí os treinadores, identificado mais ou menos quem é quem para poder. Porque não vai fazer trazer um oferta. treinador de fora Não, pra você resolver lembra- uma final, Você né? lembra o ano passado? Você lembra o ano? É aqui no mercado. Você só lembra o pode ano ser o passado Ceni. quando o Paulo Souza foi mandado embora? É, Você lembra? lembro. O Dorival estava trabalhando ou estava desempregado? Ceará. Tava trabalhando no Ceará. Você lembra o primeiro jogo do Dorival? Que ele chega sábado de manhã em Porto Alegre, ele bate um papo Sim, com uma... sim. Porto Alegre não, foi na Bahia, não foi? Não, acho que foi Porto Alegre, Inter. Que ele falou com o Ah, Mano lá o não. O negócio primeiro jogo no comando jogo dele tá foi o Inter, é verdade. E o que bagunçado. eu acho é o seguinte, Foi. a gente talvez está debatendo aqui como se tivesse alguma lógica de organização do departamento de futebol do Flamengo, e não tem. Então, trocar treinador do dia para noite, eles demitiram sempre 2h30 da manhã. eu acho que pode O combinado demitir era esperar o nem cara na acordar pra final. conversar, e 2h30 da manhã o cara A tava gente não demitido. sabe ainda, não tem o sorteio Tem do lógica. mando, se o primeiro jogo da final vai ser no Morumbi ou no Maracanã. É dia 28 ou 29, segunda ou Então, terça. por exemplo, vamos supor, primeiro jogo de ida no Morumbi, São Paulo ganha o jogo, sei lá de quanto? Ganha o jogo. Você acha que entre os jogos trocaria? O cara fala, cara, não dá, a gente vai perder, ainda tem o segundo jogo, a gente já tem vi que isso mudar acontecer, agora. mas Então, muito louco. Aí fala assim, cara, não dá, o único jeito de reverter essa situação aqui é mandar embora. E acho que mesmo na semana da final, não é impossível, não é inconcebível será, imaginar. Bubu? Eu acho. Você chega, primeiro jogo, faz um jogo ruim. Faz um jogo ruim, mas você tá vivo lá, perde 2 gols, perde não sei o que e tal. Aí você fala, cara, tem o jogo da volta, vamos jogar a vida aqui, mas se não mudar o cenário aqui e sim, tal... mas o que vai te impulsionar? Qual o nome que você vai trazer pro vestiário para chegar e falar assim, o primeiro jogo foi ruim, agora vou trazer quem? O Guardiola? Põe Pra chegar e falar assim, não, um beleza. auxiliar, põe algum mas é o tampão auxiliar, ali. mas você acho- mas Vai essa ser é aquela coisa de novo, vamos trazer aquele cara pro elenco ficar feliz e não precisa treinar muito, os caras resolvem. Não subestime a capacidade da diretoria do Flamengo de aprontar uma dessas. É bom frisar. Mas eu não acredito que, por exemplo, numa final, aquela decisiva, você vai fazer isso. E aí, galera, espero que tenham gostado. Coloca nos comentários a certa em relação aos comentários dele. Passando aqui a informação importante do mercado da bola, é que o Talisca, né, que o Flamengo antes do Talisca, o Flamengo tentou a negociação dele no começo do ano, só que infelizmente pelos valores e tudo mais, o El Nassr, né, que é o time do Cristiano Ronaldo, acabou não liberando, acabou não aceitando a proposta do Flamengo. E agora há pouco tempo, né, o Bola VIP acabou de trazer que eles aceitam, né, a liberar o Talisca, e o Flamengo pode fazer essa negociação, né, fazer sua proposta. Coloca nos comentários a certa opinião de vocês. Crédito SPN, o link vai ter na descrição. Valeu.